uma questão aqui de análise combinatória, uma questão de contagem da Unicamp 2023. Em um sorteio com cartelas numeradas de 1 a 2000, João decidiu comprar todas as cartelas em que a numeração exibisse os números 2 e 5 e nenhuma a mais. Por exemplo, João comprou as cartelas 1205 e 25, né? 0025, mas não comprou as cartelas 514 e 2000. Beleza. Considere as afirmações. Primeira afirmação, João comprou 108 cartelas. Segunda afirmação, se ao invés das cartelas 2 e 5, João tivesse comprado as cartelas 1 e 5, com 1 e 5, ele teria comprado menos cartelas. Será que é verdade isso? João comprou 18 cartelas que possuem o número 3. Aí a gente vai ter que ver qual é a afirmativa correta. Se todas são verdadeiras, se apenas a primeira, apenas a segunda, ou a primeira e a terceira. Então a gente vai ter que ver isso aí. Então vamos lá. Vamos tentar entender isso aqui. Vamos voltar aqui para o texto. João comprou as cartelas em que aparecem os números 2 e 5. Ora, ele deu dois exemplos aqui em que aparecem números, cartelas com números que aparecem o 2 e 5. Apesar de o 2 aparecer uma vez e o 5 também, ó, nesses dois exemplos que ele deu, mas o João ele pode comprar cartelas em que o 2 se repete. Por exemplo, ele pode comprar a cartela 225, ou então ele pode comprar a cartela 0552 também, ó, pode se repetir, ou 1525 também, enfim. O 2 e o 5 tem que aparecer pelo menos uma vez, certo? Tem que aparecer pelo menos uma vez, mas pode repetir, obviamente. Se aparecer o 5 apenas uma vez ou o 2 apenas uma vez, ele não comprou essas cartelas em que o 5 aparece apenas uma vez ou o 2 apenas uma vez. Tem que aparecer o 2 e o 5 juntos, ou uma vez só ou duas vezes. Ok? Então vamos lá. Então vamos ver quantas cartelas João comprou. Vou baixar aqui, vou fazer mais aqui embaixo. Ou eu posso começar o primeiro caso aqui. Vamos fazer o primeiro caso aqui. Então tem a primeira situação, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar todos esses números têm 4 algarismos, né? Então vou colocar 4 quadradinhos aqui. Eu quero calcular primeiro quantos números tem que termina com 25. Vamos calcular quantos números tem que termina com 25. Por exemplo, o número 0025, que até ele colocou como exemplo aqui, ele comprou essa cartela. Ou pode ser o número 0125 também, né? Termina com 25. Ou então 1925, pode ser esse aqui também, né? Ou seja, o que vai acontecer? Nessa terceira casa aqui, a minha variação vai ser de 0 a 9. Os números que podem entrar aqui, olha, pode ser de 0 até 9, né? Pode ser o 0, 1, 2, 3 até 9. Ou seja, eu tenho 10 números como opções para essa casa aqui, ó. Eu tenho 10 possibilidades para esse segundo algarismo. E para o primeiro algarismo só pode entrar o 0 ou 1. Só pode entrar aqui, ó, o 0 ou 1, porque o número máximo é 2000. Mas o número 2000 só aparece o número 2, não aparece o 5. Então eu não conto com o número 2000 na contagem aí das cartelas que o João comprou. Então, no primeiro algarismo eu só tenho duas possibilidades, certo? Que é o 0 ou 1. Multiplicando essas possibilidades eu vou ter 20 números, certo? Então eu tenho 20 números que terminam com o algarismo com 25. Esse é o primeiro caso. Vamos para o segundo caso. O segundo caso eu só vou inverter aqui. Em vez de terminar com 25, quero terminar com 52. Só inverter e é o mesmo cálculo que a gente faz, o mesmo processo. Eu quero que termine com o número 52. Quantos números existem que terminam com 52? Ora, assim como aqui no primeiro caso, vai acontecer que eu tenho duas possibilidades para o primeiro algarismo e eu tenho 10 possibilidades para o segundo algarismo. Vai dar 20 também, né? Vai dar 20 números aqui no segundo caso que termina com o número 52. Ok? Agora, bora baixar aqui um pouco que eu vou para o terceiro caso. Agora, no terceiro caso, eu quero fixar o seguinte. Deixa eu colocar aqui 4 quadradinhos para entender melhor o raciocínio. Beleza. Eu vou fixar agora o 2 no segundo algarismo e o 5 no último. Quantos números nós vamos ter nessa situação? Ora, nós vamos continuar tendo aqui uma variação de 2 no primeiro algarismo e vai continuar tendo uma variação de 10 aqui, né? Porque pode variar sempre de 0 a 9,
esse número do meio, né? Pode ter um número assim, ó, 295, ó, o 2 e o 5 estão aparecendo, ou pode ser 1235, enfim. Esse algarismo está variando de 0 a 9 e esse primeiro sempre é 0 ou 1, sempre é duas possibilidades. Ok, mas só que nesse terceiro caso a gente tem que tomar cuidado, não são 20 números, porque vão ter números aqui que vai aparecer no primeiro caso. Vamos subir um pouco aqui para ver. Por exemplo, vai ter números que se repetem no primeiro e no terceiro caso. Por exemplo, o número, vê se vocês concordam comigo, ó, o número 0225 aparece tanto no primeiro caso como no terceiro aqui, ó, porque o segundo algarismo é 2, que eu fixei, e o último é 5. Ó. Aparece esse número nos dois casos, no primeiro e no terceiro. E também o número 1225 também aparece nos dois casos. Beleza? Então, eu tenho que tirar dois números desse terceiro caso aqui, que está se repetindo. Então, é 20 menos 2, ou seja, vai dar 18. Então, nesse terceiro caso, eu tenho apenas 18 números. Beleza? Vamos para o quarto caso. Quarto caso, agora eu vou fixar, em vez de fixar o 2 no segundo algarismo, eu vou fixar o 5 e vou colocar o 2 no último. Ou seja, eu vou trocar de posição aqui o 5 e o 2 e a gente vai analisar também números que se repetem. Ó. Eu já sei que vai ser 20 números, eu vou até repetir aqui o 20, porque eu sei que vai ser duas possibilidades para cá e 10 para cá, 20. Agora, olha só, vão ter dois números que vão se repetir no segundo caso. Olha aqui o segundo caso. No segundo caso existe o número 0,552, né? E aqui no quarto caso também tem esse número 0,552, existe. E o 1552 também aparecem tanto no segundo caso como no quarto caso. Ou seja, eu tenho que tirar também dois números aqui do quarto caso, ou seja, vai dar 18 também. 18 números eu tenho no quarto caso. Beleza? Agora vamos para o quinto caso. Olha só, o quinto caso, deixa eu colocar aqui de novo os quatro quadradinhos, para nós entendermos o raciocínio. São sempre quatro algarismos. Agora eu vou fixar, veja só, eu fixei o 2 no meio, aqui no segundo, e o 5 no último. Agora eu vou fixar o 2 aqui e o 5 aqui. A variação continua dando 20 números, certo? Porque é duas possibilidades para cá e 10 para cá. Só que tem casos também nessa situação que vai se repetir com os outros casos acima, ó, em que aparece o 2 no segundo algarismo e o 5 no terceiro. Observa o caso 3 aqui. Ó. No caso 3 existe o número 20255. Não existe esse número aqui no caso 3? Sim, tem esse número. E no caso 5 também existe o número 0255. E mais, existe o número 1255 também, no caso 5, ó, 1255, certo? Mas não só isso. Vamos subir um pouco aqui, a gente vai perceber o quê? Que no caso em que o terceiro algarismo é 5, observa aqui. O terceiro algarismo é 5 e o último é 2. Olha o segundo caso. Existe o número 0252. Não existe esse número 0252 no segundo caso? 0252 existe. E no quinto caso também existe o número 0252, assim como existe o número 1252 também no caso 2. No caso 2, 1252, e no caso 5 também existe o número 1252. Ou seja, aqui eu tenho que tirar 4 números aqui do quinto caso, aliás. Olha só, então fica 16 números no quinto caso. Da mesma forma, para o sexto caso, se eu for trocar aqui a ordem, vamos colocar aqui os quatro quadradinhos. Se eu for trocar a ordem aqui dos números, em vez de ser 25 no meio, está 52, acontece repetições aqui com o quarto caso. Deixa eu apagar aqui essa informação bem aqui. Agora, bora olhar juntos o quarto caso e o sexto. Existem 4 números que se repetem. Olha aqui no quarto caso. Existe o número 0522 aqui. E existe o número 1522. Tanto no quarto caso como no sexto. Existem esses dois números. E também existe o número 05. Olha só, 052. Vamos olhar aqui o primeiro caso. Ó. Primeiro caso... Não. O primeiro caso, ó. Primeiro caso, existe o número 0525 e existe o número 1525. Não existe no primeiro caso, assim como no último também. Termina com 25, ó, no último caso, que o número 52 está no meio, então está se repetindo esses dois primeiros números
no, no quarto caso, e esses dois outros aqui se repetem com números do primeiro caso, ou seja, eu tenho que tirar 4 aqui do caso 6. Aqui. Então, fica 20 menos 4 também, que dá 16, parecido com a informação aí do quinto caso. Portanto, então só tem esses 6 casos aí. Portanto, agora eu vou somar tudo. O primeiro caso deu 20, o segundo caso deu 20 também, dá 40 já aqui. No terceiro e no quarto caso deu 18, e no quinto e no sexto caso deu 16. Então, vou somar 20 mais 20, que dá 40, o total. 20 mais 20, que dá 40. Depois 18 mais 18, que dá 36. E 16 mais 16, que dá 32. Somando isso aqui tudo, ó, 0 mais 6 mais 2 dá 8. 4 mais 3, 7, com mais 3, 10. Ou seja, o João aí comprou 108 cartelas, certo? 108 cartelas, então a afirmativa 1 é verdadeira, olha aqui, João comprou 108 cartelas, ok. Vamos ver a afirmação 2. Se ao invés das cartelas com 2 e 5, João tivesse comprado as cartelas com 1 e 5, ele teria comprado menos cartelas? Não, né? Porque não vai mudar nada, ele escolhendo 1 e 5 ou 2 e 5, essas possibilidades aqui não vão mudar. Só eu trocar o 2 pelo 1 aqui, o raciocínio é o mesmo para todos esses casos aí. Então, é a mesma quantidade de cartelas que ele comprou. Agora, será que João comprou 18 cartelas que possuem o número 3? Vamos ver aqui. Ó. No primeiro caso, quantos números aparecem com o número 3 aí? Deixa eu apagar isso aqui. Olha aqui, a variação dessa segunda aqui, ó, vai variar de 0 a 9, ou seja, o 3 aparece uma vez aqui. Então, o 3 aparece no número 0325 e aparece no número 1325, né? Porque a variação aqui do primeiro algarismo é de 0 e 1, 0 e 1. Então, o 3 aparece em dois números aí no primeiro caso. No segundo caso, é a mesma coisa. Aparece no número... Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Opa, até apaguei ali as possibilidades. Então, quadradinho aqui. Então, aqui nesse segundo caso, aparece no número 0352 e aparece 1352. Olha, o número 3 aparece duas vezes também. E assim por diante, em todos os casos, tanto no primeiro como no segundo, no terceiro, o raciocínio é o mesmo, quarto, quinto e sexto caso, o 3 aparece duas vezes em cada caso. Ou seja, 6 vezes 2 vai dar 12. O 3 aparece em 12 cartelas e não em 18, como ele está dizendo aqui. Então, a única afirmativa verdadeira é a primeira. Então, a alternativa correta aqui, apenas a afirmação 1 é verdadeira. Letra B. Uma questão aí trabalhosa da Unicamp 2023. É isso, espero que tenha ficado claro. Até a próxima.